Olá, eu sou o Pedro Leão e vamos a mais um vídeo demonstrativo de uma de nossas planilhas. Essa planilha é uma planilha para controle de aluguéis de equipamentos e a gente vai controlar desde o cadastro até o financeiro. Então, vamos iniciar aqui a demonstração pelo nosso formulário. A gente clica aqui na opção de formulário, ele vai abrir essa tela inicial, que é a nossa tela, e aqui a gente vai ter alguns botões de acesso aos formulários. Primeiramente, a gente vai realizar o cadastro dos equipamentos. Vai abrir essa telinha, onde eu vou digitar o nome dos equipamentos e as demais informações dele. Os equipamentos já cadastrados, eles ficam aqui na lista. Se eu quiser selecionar, é só carregar com o nome que ele vai carregar os dados aqui do equipamento, onde eu posso excluir ele da lista ou mudar algum dado, como o valor de hora, diária, semanal ou mensal. E aí, realizando a alteração, eu clico em atualizar e os dados ficarão atualizados. Vou clicar em novo, ele vai limpar o formulário e eu vou gerar aqui um novo registro. Equipamento A. Vou selecionar o tipo de equipamento. Aqui eu deixei em branco, mas a gente pode colocar qualquer tipo de acordo com o segmento que você trabalha, né? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar um tipo novo. Clico em salvar. Esse novo ele já vai ficar aqui na minha lista. Então todos os tipos que eu incluí, ele vai ficar aqui na minha lista para um preenchimento futuro. Da mesma forma, eu posso excluir e ele é removido da minha lista. Categoria, a mesma coisa. Eu posso incluir aqui a categoria, salvar ou selecionar e remover. Então, categoria aqui eu posso colocar máquina. Vou salvar para já ficar registrado aqui. E aqui no porte eu tenho pequeno, médio e grande. Vou colocar médio. E aqui eu vou colocar os valores que eu trabalho com esse equipamento. Então o valor da minha hora aqui é R$100. O valor da minha diária é 800. O valor semanal é, sei lá, vou colocar aqui 5.000. O valor mensal, vou colocar aqui 18.000. E o status dele, ele está disponível, está alugado ou está em manutenção. Vou colocar que está disponível. Clico em salvar. Cadastro realizado. Clico em novo. E agora esse equipamento A, ele já está aqui na minha lista. Esse cadastro aqui, ele serve para que a gente tenha uma base com os dados dos nossos equipamentos, para quando a gente for aqui para a tela de aluguéis, a gente ter uma forma mais fácil de fazer a seleção. Então, essa é a nossa tela aqui de equipamentos. Vou fechar. E a gente vai conhecer a nossa tela de aluguéis. Então, essa aqui é a nossa tela de aluguéis, tá? Onde a gente vai fazer o cadastro do cliente, os dados da nossa locação e os dados financeiros dessa locação. Aqui no cadastro de clientes, a gente pode selecionar um cliente já cadastrado. É só abrir aqui a lista e selecionar o cliente, ou a gente pode já ir digitando o nome do cliente, que ele vai preenchendo aqui automaticamente, o cliente que tem cadastrado na base. Se for um cliente já cadastrado, ele vai carregar os dados aqui quando a gente selecionar. No caso de um cliente novo, a gente vai preencher os dados normalmente, e quando a gente salvar o cadastro, esse cliente ele automaticamente já vai para o banco de dados de clientes. Então vamos fazer aqui um cadastro de um cliente novo. Seleciono se é CPF ou CNPJ, digito o número, coloco os dados de telefone e e-mail, endereço completo, alguma observação se for o caso, e parto aqui para os dados da locação. O botão atualizar e excluir no momento do cadastro eu não utilizo, então posso desconsiderar. Esses botões eu só vou usar para o caso de um cliente
já cadastrado, onde eu queira fazer alguma alteração de dado, né, de endereço, de telefone, de e-mail, e aí eu altero, clico em atualizar ou excluir para remover ele da base de cadastro. Como é um cadastro novo, eu não vou usar esses botões. Vou seguir aqui para os dados de locação. Então, seleciono status de aluguel, em andamento. O tipo de aluguel, pode ser aluguel por hora, diária, semanal, mensal ou aberto. No caso do aberto, você não vai preencher nada aqui, né, de valores. Ele vai ficar aberto para que você possa colocar valor unitário, quantidade, valor total, né, porque é um aluguel aberto e vai ficar a critério da negociação que você fez diretamente com o seu cliente. Mas no nosso caso aqui eu vou colocar um aluguel diário, vou colocar a data da retirada do equipamento e a data prevista para a devolução. Essa data de devolução eu só vou colocar quando o equipamento voltar para a empresa, né? Até lá eu não coloco nada. E aqui eu vou selecionar qual é o equipamento. Você observa que o equipamento A que a gente cadastrou, ele já aparece aqui na lista. Quando eu seleciono ele, ele já carrega aqui os dados e já carrega aqui o valor unitário da diária que a gente cadastrou lá no início também. Então ele fica aqui já cadastrado. Coloco quantas diárias são 10 dias. Ele já coloca aqui o saldo a receber. Se o cliente der algum valor de entrada, você já coloca aqui o valor de entrada. E você colocando o valor de entrada, ele já vai abater aqui no saldo a receber. Não havendo entrada, você coloca 0 e ele vai seguir aqui com o saldo a receber de R$8.000. Coloca alguma observação, se for o caso, e aí você salva o cadastro. No caso da entrada não precisa ter nada aqui, né? Cadastro realizado com sucesso. Esse cadastro ele já vai ficar no nosso banco de dados. E agora você observa aqui, ó, que eu tenho um saldo a receber. Esse saldo a receber, ele vai para minhas contas a receber. Só que essas contas a receber, você vai cadastrar aqui nesse botãozinho de contas a receber. Onde ele vai abrir aqui com todas as suas contas e você vai cadastrar essa nova conta para que ele fique aqui no seu controle de contas a receber. Então aqui você pode colocar o número da nota, se for o caso. Você pode colocar a data do primeiro vencimento, para que você possa realizar o parcelamento dessa conta, se for o caso também, tá? Se não for o caso, você coloca apenas a data que o cliente pretende lhe pagar, e aqui ele já traz uma parcela. Mas supondo que se trate de um parcelamento, a gente vai colocar aqui a data do primeiro vencimento. Vamos supor que seja 10/2 de 2021 e que esse cliente ele vai fazer o pagamento em 4 parcelas. Aí ele já vai carregar aqui, ó, 4 parcelas de 2.000, o status a receber, é só clicar em salvar. Clicando em salvar, ele vai gerar 4 parcelas. E essas parcelas, elas já vão ficar aqui no meu controle. Você observa aqui, ó, que Maria José é o nosso cadastro atual. Ela tem aqui 4 parcelas geradas, cada uma no valor de 2.000. E aqui com as datas de vencimento de acordo, a partir, no caso, do nosso primeiro vencimento. Nosso primeiro vencimento aqui, 10/2. Então, aqui eu tenho 10/2, 10/3, 10/4, 10/5. Situação a vencer, status a receber, tá? Então, essa parte aqui é a nossa parte de contas a pagar. Posso clicar aqui e fazer um novo registro. E no caso de baixa de
de pagamento, eu seleciono a parcela que eu quero pagar com um duplo clique, mudo o status para recebido, coloco a data de recebimento, né, em qual data foi recebido, e clico em atualizar. Feito isso, a parcela vai baixar e os status irão mudar. Então vamos fazer aqui um teste rápido para a gente ver. Vamos dizer que eu recebi esse pagamento em 10/1 de 2021. Clico em atualizar. Ele vai atualizar a base para mim e você observa que essa parcela ela já está com a situação ok e o status recebido, tá? Então aqui, se eu por acaso baixei a parcela de forma errada, foi uma parcela que eu baixei enganado, volto o status aqui para receber novamente e clico em atualizar. Ele muda aqui novamente para vencer e fica a receber. Então é isso. Depois que eu cadastrei lá a minha conta a receber, eu só vou agora acompanhar esse meu aluguel aqui na parte de localização. Aqui na localização eu vou ter todos os cadastros que eu lancei, tá? Vai ficar aqui tudo no meu banco de dados. Posso filtrar os lançamentos por cliente. Então eu posso filtrar aqui o que for de Pedro Leão. Ele vai filtrar só o que é de Pedro Leão. O que for de Maria José, ele vai filtrar só Maria José. Limpei o filtro, ele vai voltar tudo aqui ao normal. Posso fazer um filtro pelo CPF ou pelo CNPJ. Posso fazer filtro por equipamento. Posso fazer filtro por status de aluguel, ou seja, o que está em andamento, o que foi concluído, o que foi concluído com pendência. Posso fazer filtros por status de devolução, onde a devolução foi realizada e onde está pendente de devolução. E posso filtrar por mês ou ano de cadastro desse aluguel. Quando eu aplico os filtros, eu posso gerar um PDF que vai me trazer um relatório com essa telinha aqui. Então, deixa eu gerar aqui um PDFzinho para que a gente possa ver. Olha aí, o PDF foi gerado. Aí você já observa que ele traz aqui, ó, relatório de aluguéis com todos os dados, né, com o dado do contrato, o dado do cliente, o equipamento, o tipo de contrato, traz o valor total, o status e a data de devolução, né? Como nenhum aqui foi devolvido, ele não trouxe nada ainda, mas esse é o relatório aqui, é o que ele extrai. Beleza? Então, supondo agora que a gente vai fazer o controle desses aluguéis, né? Então eu venho aqui em aluguéis, vou em localizar, faço a busca de acordo com o que a gente olhou agora e seleciono o contrato que eu quero acompanhar com um duplo clique. Então a gente está trabalhando em cima desse de Maria José, vamos selecionar ele com um duplo clique. Ele carrega o formulário de cadastro com os dados que a gente preencheu, tá? E aqui a gente pode fazer o controle. Por exemplo, eu posso mudar aqui o status para concluído, né? No caso de um aluguel que já foi concluído. Se foi concluído com alguma pendência, tipo o cliente devolveu o equipamento, mas ele está com alguma avaria, né? E você já deixa aqui que foi concluído com pendência e pode colocar aqui na observação qual foi a avaria que foi deixada e aí você vai ter esse seu controle aí, tá? Mas vamos supor aqui que seja um concluído normal, não teve pendência nenhuma. Coloca a data de devolução, foi devolvida aqui na data certinho de 2021 e aí eu clico em atualizar. Cliquei em atualizar, o cadastro foi alterado com sucesso e esse aluguel aqui para mim foi finalizado, tá bom? Então essa aqui é a nossa parte de aluguéis. Vamos ver aqui a nossa parte agora de contas a pagar, que aqui eu não vou entrar muito porque é basicamente a mesma coisa
do contas a receber, que a gente cadastra, que a gente viu lá na parte de aluguéis. Tá? Então é exatamente a mesma tela do contas a receber, só que ao invés de ser a receber, é a pagar. Aqui você vai cadastrar as suas despesas, como aluguel de espaço, conta de luz, telefone, internet, impostos. Você cadastra tudo aqui para que você tenha um controle bem legal financeiro aí na sua parte de relatórios. O interessante aqui também é que você pode, da mesma forma que tem lá no controle de aluguéis, você pode aplicar os filtros aqui e gerar o PDF. Ele vai gerar um PDFzinho também, da mesma forma que gera lá nos aluguéis. Ele traz aqui os dados das contas com a situação tudo certinho, para que você possa avaliar de acordo com os filtros que você aplicou. Você pode ver também direto no Excel, onde ele vai trazer aqui para você o relatório, né, de tudo que você vai lançando, onde ele traz a situação e o status aqui já formatado também. Traz aqui também o valor pago e valor a pagar. De acordo com os filtros que você vai aplicando, esse valor pago e valor a pagar ali, ele vai mudando também, como você pode ver aqui. Então, se você gosta mais de trabalhar diretamente no Excel, esse relatório, ele pode ser bem interessante para você. Clicando no início, em formulários, a gente volta para a nossa telinha de sistema. Aqui no contas a receber é o que a gente já viu, né? A gente já viu na parte lá de aluguéis. Também é a mesma coisa do contas a pagar, só que ao invés de ser a pagar é receber. E aqui a gente tem os nossos relatórios. Aqui nos nossos relatórios a gente vai ter basicamente um relatório de aluguéis e vai ter um relatório financeiro. Aqui no nosso relatório de aluguéis, vou dar uma atualizada aqui, no nosso relatório de aluguéis a gente vai ter quantos aluguéis foram cadastrados, né? Qual foi o valor fechado, o valor total fechado de aluguéis. E aqui a gente vai ter alguns gráficos que irão mostrar para a gente, né, de forma dinâmica, como foi aí a movimentação de aluguéis de acordo com os filtros que você vai aplicando aqui. Então aqui eu tenho o gráfico de aluguéis por equipamento, onde ele vai me mostrar cada equipamento cadastrado, quantas vezes eles foram alugados de acordo com os filtros aqui que a gente aplica, qual é a situação dos meus aluguéis, quantos aluguéis eu tenho em andamento, quantos aluguéis eu tenho concluído, status de devoluções, quantos aluguéis eu tenho atrasado, quantos aluguéis eu tenho ok, né, no caso de devoluções de máquina, né? Então aqui eu tenho uma máquina com aluguel atrasado, tá? Aí, se você observar aqui, você tem uma máquina com aluguel atrasado, o que é que você faz? Você vem aqui nos formulários, vai lá nos aluguéis, vem em localizar, aplica o filtro atrasado, e aí ele vai filtrar para você qual é o cliente, qual é o equipamento, qual é o contrato que está em atraso. Seleciono ele com um duplo clique, e aí ele vai abrir aqui a tela com todos os dados do contrato, e aí eu posso atualizar esse contrato para que o status seja alterado. Então eu coloco aqui como concluído e atualizo aqui com a data de devolução. Então eu coloco aqui 11/1/21. Vou atualizar. Ok. Fecho. Volto lá nos relatórios. E aí você observa aqui nas devoluções agora está tudo ok. Aqui embaixo eu tenho abertura por tipo. Então eu vou ter aqui os contratos, quantos foram de diárias, quantos foram de mensal, quantos foram por hora, quantos foram abertos. Vou ter aqui também tudo de acordo com o período selecionado. E aqui nesse último gráfico eu vou ter os contratos mês a mês.
Você vai ter quantos contratos que você fechou mês a mês. Como eu só tenho aqui lançamentos de janeiro, aí fica só uma barrinha. Mas na medida que você for lançando e atualizando, o layout do gráfico ele vai melhorando aqui para você. Você vai ter a visão, a evolução mês a mês desse indicador aqui. E aqui ao lado você pode ir clicando, né, para verificar aí o resultado por segmento. Então aqui eu quero consultar apenas os dados do cliente Maria José. Eu clico em Maria José e os gráficos vão se atualizar apenas com os dados dela. Tiro o filtro. Eu quero ver aqui apenas o equipamento X. No equipamento X, eu tenho aqui essas situações de aluguéis. Eu vou ter quantas vezes ele foi alugado mês a mês, quantas vezes foi alugado por diária. Vou saber se ele tem alguma situação pendente de devolução. Vou tirar aqui também, né, para a gente seguir fazendo outros filtros. Posso ver aqui quantos contratos eu tenho em andamento, por exemplo. Aí ele vai filtrar aqui para mim só as situações que estão em andamentos. Posso ver quantos estão pendentes aqui, né, apertando na devolução. E posso fazer aqui os filtros também mês a mês, que eu queira olhar de acordo com a evolução mês a mês. Como eu só tenho um mês, aí eu não consigo aqui aplicar outros filtros. Mas quando você estiver lançando, vai aparecer aqui os outros meses e vai ter uma visibilidade melhor aí para você. Aqui em cima, eu tenho a linha do tempo, onde eu posso aplicar os filtros de acordo com a data. Então eu posso colocar aqui por meses, e aí eu quero ver aqui os 3 primeiros meses de 2021. Arrasto, ele vai filtrar os 3 primeiros meses. Aí depois eu quero ver depois do segundo trimestre. Arrasto, ele vai fazer os dados de acordo com o que você filtrou aqui. Esse mesmo filtro eu posso fazer ele por trimestre, ele vai trazer aqui os trimestres, né? Posso fazer por anos ou até mesmo por dias. Então aqui, eu quero ver os dias 21, 22 e 23. Aí eu pego aqui, arrasto e ele vai filtrar apenas os resultados desses 3 dias. Eu quero ver a primeira quinzena de abril aqui. Então eu pego, arrasto até o dia 15. Aí ele vai trazer os resultados só da primeira quinzena. Obviamente que eu não tenho dados lançados, mas quando você tiver dados lançados na sua planilha, isso aí vai ficar com uma visibilidade bem legal aí para você. Então esse é a nossa dashboard de aluguéis. Vamos conhecer aqui agora a nossa dashboard financeira. Aqui no financeiro, ele vai trazer para você quantos aluguéis você tem fechado, qual foi o valor fechado, vai trazer as despesas do período, vai trazer as receitas do período e vai trazer também as receitas dos 3 últimos meses para que você possa comparar. Então aqui você seleciona, você no caso informa o ano que você quer fazer a consulta e aqui você simplesmente seleciona qual é o mês que você quer consultar ou se quer consultar o ano todo. Então aqui eu tenho janeiro, ele vai atualizar os gráficos só com os dados de janeiro. Se eu colocar fevereiro, ele vai atualizar só com os dados de fevereiro. Se eu colocar o ano todo, ele vai atualizar com os dados de todo o ano de 2021. Se eu colocar 2020, ele vai atualizar com os dados de 2020. E aqui embaixo, só para a gente entender melhor os gráficos, eu tenho um gráfico de contas a pagar versus contas pagas, ou seja, eu tenho aqui R$10.000 a pagar e eu paguei R$3.000 já de todo o meu histórico de contas a pagar lançados na planilha. Tenho aqui uma situação também de contas a receber, onde eu tenho ainda 17.000 contas a receber, tá? Acumulada no ano todo, já recebi 24.800. E aqui eu tenho projeção versus real. Então eu tenho aqui projetado para 2021 receber 41.800 e gastar com despesas 13.000, onde até agora eu já recebi 24.800 e gastei R$3.000. Então tem essa comparação aqui do projetado versus o real.
Aqui eu tenho situações de contas a pagar, onde eu tenho 14% ok, tenho 57% a vencer e tenho 29% já vencido. Beleza? Então você aqui, ó, já acessa aqui o formulário de contas a pagar. Vou acessar aqui o formulário, ó, contas a pagar, e vou aplicar aqui um filtro na situação vencida. E ele vai filtrar aqui as minhas duas contas que estão vencidas e que estão a pagar. Limpo o filtro, saio, volto lá para os meus relatórios. Financeiro. A mesma situação para contas a receber. Ó, você tem uma conta aqui a receber que já está vencida. Aí o que é que você faz? Você volta lá no formulário, filtra as contas vencidas e vê qual é o cliente que está com a conta vencida e não lhe pagou ainda. E aqui embaixo você tem um gráfico geral, né, do que você tem a pagar, do que você tem a receber e o seu balanço do que você já recebeu e do que você pagou. Então aqui eu posso selecionar a visão que eu quero ver os pagamentos. Então eu tenho aqui a minha evolução de contas a pagar e contas pagas. Posso filtrar aqui os meus recebimentos, onde eu vou ver a evolução de contas a receber e contas recebidas. E posso colocar aqui no balanço, onde ele vai filtrar a minha situação de contas que eu já recebi e de contas que eu já paguei, trazendo aqui um gráfico de linha com o meu saldo líquido do mês em que eu estou realizando a consulta. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.